Pessoas brancas poderão colonizar ou ocupar qualquer porção do território ou, sem consentimento dos índios, passar pelo mesmo. É o que diz o Tratado de 1868, assinado pelo Pai Grande em Washington, para garantir a paz. No entanto, os brancos continuaram a passar, a ocupar, a colonizar, a fazer a guerra. Podemos ter visitas a qualquer momento. Cheyenne, deixa que cada homem tenha pelo menos 2 armas. Há rifles extras nessa carroça. No intervalo de 30 anos entre 1860 e 1890, a cultura e a civilização do índio norte-americano foram destruídas por negociantes de peles, mineiros, jogadores, fabricantes clandestinos de bebidas, pistoleiros, vaqueiros, prostitutas, soldados da cavalaria, missionários, os brancos colonizadores. Na noite de 27 de fevereiro de 1973, 200 índios peles vermelhas, remanescentes dos Sioux Oglala, ocupam o povoado de Wounded Knee, na reserva indígena de Pine Ridge, Dakota do Sul. Invadem uma loja de armas e fazem 11 reféns. Tanto o espanhol quanto o inglês foram bem recebidos. Mas o branco falou com 2 línguas, isto é, mentiu. E Nuvem Vermelha do Sioux Oglala resume a história. De quem foi a voz que primeiro soou nesta terra? A voz do povo vermelho que só tinha arcos e flechas. O que foi feito em minha terra eu não quis nem pedi. Quando o homem branco vem ao meu território, deixa uma trilha de sangue atrás dele. Cercados por agentes da Polícia Federal, os rebeldes do movimento indígena norte-americano denunciam a situação de extrema miséria e de desrespeito aos seus direitos. Querem ser ouvidos no Conselho de Segurança da ONU e recusam todas as propostas do governo, que se limitam a exigir a entrega das armas e a desocupação incondicional do povoado. Carter Camp, porta-voz dos Oglala, recusa-se a ouvir o que chama de conversas ocas, e há choques entre índios e agentes especiais que utilizam até carros blindados no cerco. Há feridos dos 2 lados. Essa guerra não surgiu aqui. Foi trazida até nós pelos filhos do Pai Grande, que vieram tomar nossa terra sem pedir preço e que em nossa terra fizeram muitas coisas más. O Pai Grande e seus filhos culpam-nos por estes problemas.
Nossa vontade era viver aqui, em nossa terra, pacificamente, e fazer o possível pelo bem-estar e prosperidade do nosso povo. Mas o pai grande encheu-a de soldados que só pensavam na nossa morte. Cauda pintada do Sioux, em 1865. No dia 10, as autoridades suspendem o cerco e anunciam a abertura de um processo para estabelecer as responsabilidades individuais na rebelião. No dia 12, os Sioux Oglala proclamam o povoado de Wounded Knee nação independente e declaram guerra aos Estados Unidos. As autoridades anunciam o bloqueio total e o corte do fornecimento de água, energia elétrica e do abastecimento. Os índios começam a matar os seus bois para comer. Nunca fizemos mal algum ao homem branco. Não queremos isto. Desejamos ser amigos do homem branco. Os búfalos estão diminuindo rapidamente. Os antílopes, que eram muitos há poucos anos, agora são poucos. Quando morrerem todos, ficaremos famintos. Vamos querer algo para comer e seremos obrigados a ir ao forte. Seus jovens não devem atirar em nós. Em toda parte onde nos veem, atiram e atiramos neles. Touro Alto ao general Hancock, em 1867. No 15º dia, o cerco começa a provocar escassez de alimentos. O Departamento de Justiça acusa os índios de terem aproveitado a trégua para fortificar suas posições com mais armas e munições, inclusive coquetéis Molotov. Os únicos índios bons que já vi estavam mortos. General Sheridan, em 1860. Até agora, tudo o que conseguimos foi chamar a atenção para o nosso problema, diz Carter Camp. Não podemos nem pensar em ir embora sem que os brancos considerem os problemas que nos trouxeram aqui. O que os Peles Vermelhas queriam e ainda querem? Uma investigação profunda nas reservas. Um balanço dos 371 tratados que asseguram posse de terra aos índios. Uma promessa de que os habitantes das reservas terão permissão para eleger suas próprias autoridades. Se qualquer tribo protesta contra a violação de seus direitos naturais e dos tratados, membros dessa tribo são abatidos desumanamente e o resto é tratado como simples cães. Tony Fogawa, primeiro comissário índio de assuntos índios, em 1870. Russell Means, outro dirigente do Poder Vermelho, diz que não se engana. Nós sentimos, nós sabemos que não podemos abrir mão da nossa forma de protesto. Se sairmos agora, não demora muito e seremos chamados de cachorros vermelhos novamente. Não compreendo por que é que o problema do Vietnã deve preocupar mais do que o nosso problema. Com o inimigo, eles foram conversar. E a nós, não nos querem nem ouvir. Os Apaches eram outrora uma grande nação. Agora são poucos. E por isso querem morrer e não se importam mais com as suas vidas. Cochise, em 1871. O movimento índio surgiu no fim da década de 60, quando as minorias americanas saíram às ruas pelos seus direitos. Um pequeno grupo de índios tomou posse da ilha de Alcatraz, chamando a atenção para a menor, a mais pobre e a mais discriminada minoria americana, que vive em moradias muito abaixo dos padrões aceitáveis, com uma renda per capita que é apenas uma quarta parte da renda média americana e em cujo meio o desemprego atinge 60% da população. A grande nação Sioux foi a mais poderosa de todas as nações índias. E os Oglala, uma das suas tribos mais importantes. A descoberta de ouro nas Blackfield, as colinas sagradas do Sioux, atraiu uma enorme quantidade de exploradores para a região. E aí começaram os choques, inclusive o mais célebre de todos, em que o 7º Regimento de Cavalaria do Coronel Custer foi vencido por Cavalo Doido em Little Big Horn. Esse Custer, até bem pouco tempo um dos mais populares heróis americanos, foi um dos maiores matadores de índios.
Há um mês, a cidade que tem o seu nome foi invadida pelos índios porque um grupo de brancos matou o Sioux Trovão Amarelo. Quando um júri branco decidiu que não havia crime a julgar, o movimento índio-americano invadiu Custer, brigou dentro da própria delegacia, ateou fogo em carros policiais e na Câmara de Comércio. Eu estava vivendo pacificamente com minha família. Tinha muita comida, dormia bem, cuidava do meu povo e estava perfeitamente contente. Não sei de onde vieram essas coisas ruins. Jerônimo, em 1886. Os Sioux, ou melhor, os Dakota, como eles mesmos se chamam, tinham-se na conta do povo mais civilizado do mundo. Hoje, diz Russell Means, nós somos considerados o rebotalho da sociedade. E é verdade, mas vamos voltar ao que éramos. Por volta de 1890, quando os índios estavam ameaçados de extinção, surgiu um profeta entre os Paiutes. O Ovoca dizia que os índios deviam dançar. Prometia que o grande espírito viria na primavera, trazendo de volta a caça, muita caça. E prometendo que todos os índios mortos voltariam jovens e fortes. Anunciava que os brancos não poderiam ferir os índios e que viria uma grande cheia para matar todos os maus. Vernon Delcourt, outro líder do movimento índio, tenta na ONU o reconhecimento da nação Sul como nação independente. O Departamento de Estado anuncia que ele pode ser preso. Quando raiou o dia 15 de dezembro de 1890, 48 policiais cercaram a cabana de troncos onde vivia Touro Sentado. O esquadrão de cavalaria espera como força de apoio a 5 quilômetros. A prisão do mais popular chefe Sioux havia sido decidida para esfriar os ânimos. Touro Sentado não reagiu à prisão. Mas um dos seus bravos pega o urso, reage. E no tiroteio, Touro Sentado é morto aqui mesmo, em Wounded Knee. Não houve mudança na condição dos índios desde 1890. Os índios são gente pobre, sem qualquer influência e tão sem oportunidades que há um alto índice de tentativas de suicídio entre os jovens. E esta situação não será mudada com palavras ou pedidos delicados. Isto já foi tentado por todas as gerações desde fins do século XIX. Cabe ao próprio povo indígena a responsabilidade de modificar a realidade que o cerca quando essa realidade é repressiva e opressiva. Assim que Pegram soube que Touro Sentado fora morto, dirigiu seu povo para Pine Ridge, esperando que o chefe Nuvem Vermelha pudesse protegê-los dos soldados. Eram 120 homens, 230 mulheres e crianças. Na curva do rio, em Wounded Knee, encontraram a cavalaria chefiada pelo Major Whitside. O Major mandou desarmar todos os índios e só achou 2 rifles. Tomou também os seus cavalos, os machados, as facas, as estacas das fendas. De madrugada começou o tiroteio. Sobraram, para contar a história, 4 homens, 47 mulheres e crianças. Em 83 anos, muita coisa mudou. Aqui no local da batalha, o governo pretende até fazer uma estátua para homenagear Pé Grande. Mas Rock Madrid, de 26 anos, um dos feridos na ocupação de Wounded Knee, não quer saber de museus, escavações arqueológicas, estátuas. E diz que basta ir ao cinema para saber que nada mudou. Estamos cercados como sempre estivemos. E provavelmente seremos massacrados como sempre fomos. Mas morreremos lutando como sempre morremos. No cinema, os índios tiveram poucas oportunidades de chegarem vivos ao fim do filme. E na realidade, sua história não tem sido muito melhor. Mas seja qual for o resultado da segunda batalha de Wounded Knee, os Sioux Oglala parecem ter aprendido uma nova lição. É preciso bater forte nos tambores
se pretendem ser ouvidos. Houve uma vez em que o sol, sentindo a solidão, jogou nas águas do mar um talo de buriti. E dali surgiu o primeiro homem, bonito, claro e de cabelos compridos. Naquela noite, quando a lua surgiu, teve inveja da criação do sol e tentou fazer o mesmo. Jogou uma cabaça, mas ela caiu no brejo. O homem que surgiu era mais baixo, menos bonito, tinha a pele escura e os cabelos encaracolados. No dia seguinte, o sol continuou sua obra e fez nascer a primeira mulher, também bonita, também clara, também de cabelos lisos. Quando a lua tomou a noite, outra mulher, menos bonita, com a pele escura e os cabelos encaracolados, completou a criação. Na verdade, houve uma vez em que o homem asiático atravessou o Estreito de Bering para chegar às Américas pelas imensas geleiras que ligavam os dois continentes. Essa história é de 20.000 anos atrás e tem fundamento científico, mas nem um pouco da poesia que há no mito da criação do homem, segundo os índios Canela. Bem, ele está dizendo que nós avós vieram do Rio de Janeiro. Aí os cristãos vêm tomando a conta o sítio de lugar onde eles resitaram. Chegavam, enganavam eles, corria para frente. Até que chegou São Luís e veio para a aldeia aqui que chama aldeia aqui do Aldeia Velha, chamado de muitos anos. Bem, aí caboclos se espalharam. Cada caboclo botava um nome, saía. Cada caboclo botava um nome, saía. Primeiro caboclo que botaram um nome foi Purcobzê. Purcobzê, que chamou de Purcobzê. Acho que é caboclo de Mira. É Gavião que botaram o nome primeiro. Aí saiu. O índio Canela ficou, depois, 3 aldeias, ficou morando encostado os outros. Dos porquinhos, de Romtocame, Montumre, 3 aldeias ficou combinando. As 3 aldeias ainda hoje existem juntos. Ainda tem imaginação, tudo misturado. Nada foi esquecido pela mitologia Canela, nem mesmo o surgimento do homem branco. Essa história começa muito tempo atrás, com um menino chamado Alquê. Esse nós avô, que fazia malfeita com o avô dele, chamava Alquê de Canela. Agora, depois botaram o nome dele, Dom Pedro II. Alquê nasceu, sem doer nada. Quando ele deu fé, Alquê já estava no braço do pai dele. Quando passou 3 dias, já estava um rapaz. Quando o pai dele chamava ele assim, bem, meu filho, vamos banhar, mas seu irmão, só tinha um irmão e tinha neto assim. Aí ia pro brejo. Aí o Alquê
esse que Alquê, que era avô, era sabido, girava onça, brincava com os brincos, girava sucruiu, brincava. Aí o avô dele ajuntaram, o avô dele era muito bruto, aí começou de ajuntar ele, de vamos acabar a fita dele, porque assim eles vão acabar nós tudo, isso é sabidão. Aí, fora do mais dele, ele já estava escutando, que o avô dele estava dizendo no pato de longe, estava combinando para matar ele já estava adivinhando, já estava escutando. Bem, aí eles levaram na Serra Grande, lá mesmo no Rio de Janeiro, naquele Pão de Açúcar. Quando o avô jogou Alquê no abismo, ele virou uma folha seca e foi caindo devagarzinho. No outro dia, o avô jogou Alquê na fogueira, mas das cinzas nasceu uma casa de fazenda com a criação de bois e tudo mais. Alquê não morrera e ainda havia aprendido muitas coisas que os Canela desconheciam. Ele chamou um índio e um branco, mostrou-lhes uma espingarda e um arco e mandou que escolhessem entre os dois. O índio caiu sentado quando deu um tiro, mas matou um veado na primeira flechada e escolheu o arco. Alquê ficou triste e chorou muito. Aquilo significava que seus irmãos continuariam sendo índios. Os brancos que haviam escolhido a espingarda seriam os civilizados. Mas tendo ficado com a melhor parte, não poderiam negar ajuda aos prejudicados na divisão. Jamais poderiam deixar os índios com fome ou em dificuldades. É por isso que o índio não se sente envergonhado quando recebe presentes do branco. No fundo, esta é uma obrigação do civilizado. Afinal, era sua parte no contrato com Alquê. Enquanto o Marechal Rondon viveu, esse contrato foi cumprido. Depois, a política protecionista do Serviço de Proteção ao Índio mudou, e os fazendeiros vizinhos também não enviavam mais comida, remédios e pólvora. Confinados em suas aldeias, sem agricultura fixa e vendo a caça rarear, os Canela começaram a sentir rancor dos brancos que tiravam as terras sem nada dar em troca. Foi quando uma índia, Maria Castelo, surgiu com a notícia. Grávida, ela podia conversar com a filha, que anunciava a volta de Alquê para breve. Ele faria uma nova divisão, mais justa, e os índios ocupariam o lugar dos brancos. Já que os deveres não estavam sendo cumpridos, o mundo seria mudado.